Bom, meus amigos, primeiro, boa noite. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2017. Pode ficar tranquilo, que eu não vou me estender muito nos detalhes, nos meandres desse imbróglio todo que aconteceu. Eu acho que vocês já estão de saco cheio desse assunto, se os irmãos sertanejos estavam em conspiração com o PT para ferrar o Temer, para tirar o Temer. Isso, na verdade, não importa muito. O fato é que, infelizmente, foi revelado coisas do Michel Temer no momento que talvez inoportuno. Obviamente tem os 9 dedos enfiados nisso aí, é óbvio que existe. Não esqueçam que o Zé Dirceu foi solto há pouco tempo e ele é o grande estrategista hoje da esquerda brasileira. Mas, teorias de conspiração à parte, o destino do Michel Temer, ele foi traçado, isso é fato, e a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, fazendo muito malabarismo mental para tentar entender se houve ou não problemas no áudio, se ele foi ou não editado. É fato que ele foi editado, mas o fato é que ele revelou coisas que não eram para ter sido reveladas. Azar do Michel Temer. O país está desestabilizado mais uma vez, sem perspectiva. O país não apresenta no horizonte próximo aí nenhuma saída com a presença do Temer. Então nós temos de novo uma crise estabelecida. Agradeça muito, muito, muito a articulação que foi feita não só da turma do PT junto com esse senhor Lauro Jardim, que tacou fogo, que incendiou o país, com um fato que depois não se comprovou, mas, de qualquer modo, isso não desmerece a percepção clara, nítida, de que o Temer está enrolado, está enroscado e ele não tem mais condições de governar. Bom, dito isso, o que eu gostaria de convidar vocês a fazer uma análise e a pensar junto comigo, eu gostaria de convidá-los a acompanhar um raciocínio que eu espero que passe a máxima clareza para vocês, é que nós estamos no meio de uma guerra, como eu já falei em vários e vários vídeos, nós estamos no meio de um confronto de duas facções que romperam lá atrás, antes do impeachment, que eram as oligarquias nacionais, juntamente com essa esquerda maldita, essa esquerda vermelha, insuportável, arrogante, pedante, autoritária e que, igual cães, né, cães fora de controle, que não vem a hora de assumir novamente, estão alucinadamente esperando uma oportunidade de voltar ao poder. É claro que isso não vai acontecer e a gente vai entender isso aqui, o porquê. Bom, qual foi a grande jogada, né? Criar-se, depois que criado todo esse estardalhaço, vem a narrativa das eleições diretas, né? E é óbvio que muitas pessoas desavisadas vão acabar caindo nessa, é inevitável, existe um clamor popular, uma rejeição gigante à classe política das pessoas e ninguém, não adianta se iludir, nenhum movimento, seja conservador, seja um movimento em cima do muro, seja um movimento só que não tenha nenhum tipo de defesa de ideologia, ou política, ou econômica, seja o que for. Ninguém hoje vai ser capaz de conter a revolta da maior parte da opinião pública em relação à rejeição da classe política. Não há nada que se diga, não tem nenhuma explicação que seja dita agora que vai tentar convencer as pessoas de que não, de que está tudo bem, dá para aguentar aí mais até 2018. O que eu particularmente acredito que aos trancos e barrancos dava até para ir levando, né? Não fosse a gente saber disso, era melhor que ninguém tivesse sabendo disso, não ia mudar nada se a gente não soubesse disso e o país ia caminhar aí se arrastando até 2018. Mas a coisa foi descoberta, não adianta ficar se iludindo, não tem clima, né? O Michel Temer, o destino dele está traçado, ou ele vai ser empichado, ou ele vai renunciar, ou ele vai ser cassado dia 6 de junho. Isso é uma situação inevitável. O governo dele não tem condições de permanecer. Porém, entretanto, a turminha petista está toda empolvorosa, eles estão se achando, né? Estão impressionante o nível de demência, né? O nível de deformação já intelectual dessas pessoas, já perderam o rumo, já perderam a noção, eles não conseguem mais fazer uma leitura da realidade, da conjuntura, eles estão vivendo realmente num mundo multidimensional, estão em outra dimensão. E eles estão realmente acreditando que eles vão conseguir emplacar essa narrativa ridícula de eleições diretas,
que é uma coisa que não faz o menor sentido, até porque o país não está preparado, nós não temos estrutura hoje para organizar rapidamente uma eleição, não existe candidaturas preparadas para isso, não existe a menor condição, e mandato tampão por mandato tampão, isso aí pode se resolver isso, bastando colocar qualquer pessoa que não esteja envolvida com Lava Jato nem com nada, dá-se um jeito, faz-se um acordo e se resolve. Então não precisa você mobilizar toda a população para votar numa pessoa para que em 2018 tem que votar em outra. Isso é uma conversa fiada, é uma pataquada dessa cambada de cretinos, vagabundos, vigaristas, petistas e seus seguidores, que só estão querendo, como sempre, que a especialidade da esquerda no Brasil é tumultuar o processo. Dessa esquerda maldita, vermelha, essa legião de demônios, que é o que vocês são. Portanto, a gente tem que olhar agora no jogo do xadrez, no tabuleiro, qual é a jogada, né? Eu acho que está claro para todo mundo que a jogada é forçar uma eleição direta, né, o mais rápido possível, aproveitando, surfando na indignação da opinião pública. Então, esse é o mote. Então, o Partido dos Trabalhadores e todos os seus seguidores, né, eles ainda têm uma grande estrutura no Brasil, principalmente a estrutura sindical. Eles ainda têm uma penetração muito grande nas universidades, no meio cultural, no meio artístico. Vocês veem isso o tempo inteiro. Os blogs imundos estão infestados aí pelas redes sociais, confundindo, desinformando. Então eles ainda têm, fora do poder político, que eles estão fora do poder político, eles ainda têm outras formas de poder que eles ainda conseguem causar ainda algum incômodo. E é esse desespero que faz com que eles tenham tanta pressa em querer voltar para o poder, porque se o poder político, né, que é onde vem a fonte dos recursos, onde você monta toda a estrutura para garantir a irrigação financeira de todos esses outros braços de apoio, se você secar essa fonte, logo, logo, todas essas outras estruturas irão desmoronar. Então, esse é o motivo do desespero. E o primeiro ponto desse vídeo é justamente falar sobre isso. Quem está com pressa são eles, não somos nós. Né? E eu estou vendo uma movimentação desesperadora de muitos conservadores que parecem, e não é nem conservadores, é até aqueles que não têm nenhuma ligação com a política e que não se preocupam muito, mas que não querem mais saber do discurso esquerdista, não querem mais saber da esquerda governando o país. Então, pessoas que têm essa noção intuitiva de que não dá mais, muita gente com medo, achando que essa foi uma jogada de mestre e que vai colocar novamente o Lula no poder. Vamos entender que é mais um fogo de palha que certamente não vai prosperar, e a gente vai começar a ver isso amanhã, né, onde eles estão tentando aí fazer a PEC das eleições diretas. Então, qual que é a grande jogada? E como é que a gente deve entender isso? E nós, da Frente Nacional Independente, nós já definimos aí, numa nota que nós publicamos no nosso Facebook, onde nós já temos um posicionamento claro. E aí começa o primeiro desafio para esse pessoal todo. Eu faço um desafio. Eu sei que tem muito filho da puta, petista, vagabundo, que vem para cá encher o saco, que vai tomar um bloqueio, mas eles vêm aqui mesmo assim. Então eu estou te desafiando. Vai lá, garotinho de recado, e leva esse vídeo lá para os teus chicoteadores, para os teus líderes de esquerda e avisa para eles. Vocês querem eleição direta? Então a gente topa a eleição direta, só que com duas condições. Cédulas em papel e sem ninguém envolvido na Lava Jato. Vocês topam? Vamos encarar essa? Estão dentro? Estamos dentro? Eu juro para vocês, se vocês voltarem aqui com uma carta, com documentos aí dos partidos de esquerda, assinando um documento, registrando em cartório, que vocês se aceitam disputar uma eleição com cédulas em papel, a gente compra essa briga e vamos para a eleição direta. Vamos para a briga. Vamos para a briga porque eu tenho certeza, eu não tenho achismo, não, eu tenho certeza na rua, gastando a minha sola de sapato, com gente que eu converso diariamente, eu tenho certeza absoluta que o senhor Luiz Inácio vai levar um pau em qualquer eleição. O Luiz Inácio não ganha nada, não arruma nem 5% se for urna de papel, se for cédula de papel. Porque o que vocês se garantem é
nesse processo eletrônico de apuração, na totalização, que é onde está o X da questão e a sacanagem. É o esquema de TI dentro dos data centers que vão fazer a eleição para a esquerda ser vitoriosa. Então, eu quero ver se vocês têm coragem, se vocês têm culhão de encarar a gente numa eleição de cédula, com apuração tete a tete, voto por voto sendo contado. Vocês podem ter certeza, pessoal, não vão aceitar. Não vão aceitar. E se eles tivessem tanta certeza que eles têm condições de bater, de ganhar uma eleição, da esquerda voltar, eles aceitariam o desafio. Porque quem não tem medo somos nós. Quem não tem medo é, por exemplo, quem hoje apoia uma candidatura do Bolsonaro. Vamos para o tete a tete. Vamos fazer um teste sem urna eletrônica. Vamos ver se vocês levam alguma. Eu duvido que vocês levam, vocês não levam. E outra, eu quero ver se vocês suportam aí fazer uma eleição direta sem ninguém envolvido na Lava Jato. E aí? Eu quero candidaturas limpas. É óbvio, é evidente que eles não têm a menor chance, que isso não passa de mais uma tentativa de incendiar a sociedade, deixar o país desestabilizado, porque essa sempre foi a especialidade do PT e da esquerda. São um dos seus últimos suspiros, eu já falei isso diversas vezes. A esquerda, essa esquerda vermelha, ela está moribunda, ela está nos seus últimos dias, ela já passou da hora extra, ela já passou da hora, data de validade já está vencida. Só não vê quem não quer. Tem muita gente dando muita força, dando muito valor para esses caras. Já era. O Lula é um caso que já está perdido. Ou ele vai preso, ou ele vai morrer de desgosto, ou ele vai para a puta que o pariu. Lula não vai ser presidente desse país nunca mais. Parem de acreditar, parem de ter esse medo. Entre a população, entre a massa, não existe a menor chance do Lula ganhar nenhuma eleição. Em nenhuma capital do Brasil ele consegue atingir, nenhuma capital ele consegue atingir votação superior a ninguém. Se ele não ganha em nenhuma capital, não tem votos de interior nenhum, ainda que sejam pessoas que foram beneficiadas diretamente por Bolsa Família, por qualquer tipo de assistencialismo populista e vigarista, não há possibilidade de um somatório de votos suficiente para vencer o das capitais. Só em ser derrotado em capitais ele acabou a chance dele, não tem nenhuma chance. Então isso tudo não passa de uma tentativa de desestabilizar as pessoas, de fazer as pessoas terem medo. Ninguém precisa hoje ter medo de uma eleição do Bolsonaro. Ele é, sem dúvida nenhuma, o grande favorito. A única ameaça que o Bolsonaro tem, é onde eu vou chegar agora, se chama João Dória, que é o candidato que realmente está sendo preparado para enfrentar. Esse está sendo preparado pela esquerda, pelo outro lado da esquerda, que eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir. Vocês não repararam ainda que o PSOL está muito caladinho, que o PDT está calado, o PSB está calado, o PPS está calado, todas as linhas auxiliares do PT estão quietas, eles não estão se manifestando, a rede está calada, está todo mundo quieto. Vocês não acham que isso está muito esquisito? Eles deixarem apenas o PT botar a cara e terminar de destruir o que lhe resta de reputação e ficar nesse embate e eles ficarem quietos esperando algum momento deles retornarem? É isso que eu quero chamar vocês a atenção. Mais uma vez, existe um alarde correndo por aí, as pessoas em desespero, achando que o PT tem alguma chance e errando de alvo. Errando de alvo. Lula é um cadáver político, precisa ser esquecido. Eles não têm condições de enfrentar uma eleição de cédulas de papel. E essa, no meu entender, na minha concepção, é a única e principal pauta que nós temos que lutar de agora até 2018. Essa é a única pauta. É a pauta mais importante, é a pauta que deveria unir todas as pessoas que não querem mais a esquerda no poder. Porque a última arma que esse pessoal tem ainda é tentar vencer uma eleição manipulando o sistema de totalização, manipulando o sistema eleitoral. Essa é a única tentativa. Não existe outra. Eles não têm popularidade, muito menos legitimidade alguma. Só existe preferência pela esquerda hoje quem é diretamente beneficiado, porque ainda resta de estrutura de repasse de dinheiro público. A esquerda é estruturada em dinheiro público. E uma outra parte da esquerda ainda tem algum financiamento vindo do George Soros, que é uma outra ala da esquerda, que é a que a gente precisa realmente combater. Que é essa, que a gente já falou aqui, a esquerda arco-íris. É essa que está se preparando. É essa que está quieta, que não está entrando em bola dividida. Portanto, Bolsonaro precisa ser preservado nesse momento. Ele não deve jamais entrar num embate.
essa PEC das eleições diretas dificilmente vai passar. Ela vai precisar de uma tramitação muito complicada, porque a base do Temer ainda está dividida, não existe ainda uma definição do que vai acontecer no Congresso. Essa questão da sucessão é um outro problema. Nós temos ainda, voltou à pauta, voltou à voga a possibilidade real e concreta de uma intervenção, porque pela linha sucessória o Rodrigo Maia e o Eunício de Oliveira estão a qualquer momento a ponto de virarem réus. Carmen Lúcia, como presidente do Supremo Tribunal, não tem estrutura psicológica para suportar ficar como presidente do Brasil numa linha sucessória, e eu tenho certeza que se essa bomba cair no colo da Carmen Lúcia, ela não suporta e ela vai evocar o artigo 142. E aí já é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha, uma avaliação que eu faço de que isso está mais ou menos desenhado. Esse encontro de sexta-feira passada, no dia 19, do Temer com as Forças Armadas, que foi a tarde inteira, isso já é um sinal de talvez o início de uma negociação, de rendição, no sentido de dizer, porra, cara, eu entrego a presidência, mas também não quero ser preso, como é que faz? Então, alguma coisa nesse sentido de querer salvar o próprio rabo, alguma negociação já pode estar em andamento e a gente não está nem sabendo. E, independente disso, a gente tem grandes possibilidades, eu acho que agora a gente pode dizer que nós temos grandes possibilidades de uma intervenção acabar acontecendo, mas por convocação de um dos três poderes, que é o que está ali na letra da lei. Tanto o chefe do Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário podem evocar o artigo 142 quando as instituições estiverem não funcionando adequadamente, e já está aí meio que muito claro que isso é o fato, né? Portanto, para resumir, o governo Temer acabou, né? O país está de novo aí dilacerado economicamente, vai ter que catar aí os caquinhos que sobraram para tentar prosseguir. Seria muito importante um mandato tampão, se tiver que ser pelos modos constitucionais que seja, pouco importa para mim. O importa é que seja qualquer um que vá quebrar um galho, quebrar um galho mesmo para a gente até 2018. E se a intervenção acontecer agora, seria o melhor dos mundos. Tomara que a Carmen Lúcia se incline a fazer isso, porque ela mesma é uma pessoa que notoriamente ela não tem nenhuma estrutura hoje para dar conta de uma situação dessa. Se os militares entrarem, deve haver uma dissolução do Congresso. Acredito, inclusive, que numa jogada importante aí, Bolsonaro deveria pensar na possibilidade de fazer uma renúncia, se antecipar uma renúncia antes de uma cassação, não dele, mas numa dissolução, numa possível dissolução do Congresso com a intervenção chegando. É provável que haja cassação de todos os mandatos, né? Talvez o Bolsonaro tenha que estar atento, mas eu acredito que ele seja um cara bem informado e pode ser que ele tenha algum tipo de informação se isso vier a acontecer. Recomendável que ele faça a renúncia do mandato, que inclusive o processo dele, daquela vagabunda da Maria do Rosário, voltaria para a primeira instância e provavelmente iria para o arquivamento, e ele estaria aí mais ou menos sem nenhum tipo de problema, de obstáculo para uma candidatura em 2018, que é o que a gente deve estar apontando nesse momento. Mas como a gente já conversou várias vezes aqui, intervenção militar é uma coisa que a gente deseja, a gente acha que é bem-vinda nessa hora, mas nós não sabemos quando vai acontecer, nós torcemos, é um momento em que tem elementos para que isso aconteça, vamos ficar acompanhando, mas para esses vagabundos que querem tornar o país um país cada vez pior, para que eles possam achar que tem alguma chance, para eles o embate é esse. Querem eleição? Cédulas em papel. Nenhum indiciado ou nenhum réu da Lava Jato. A gente vai para a briga. Vamos encarar? Se não estiverem topando isso é porque eles estão definitivamente mal intencionados. Isso vai ser a confissão de que as urnas estão fraudadas e que existe um esquema para arrebentar com o voto, para destruir aí o que resta de democracia. Então essa é a prova. Se eles se recusarem ao debate de uma eleição com cédulas em papel, isso é a confissão de que eles sabem que as urnas estão a favor deles. Então esse é o checkmate nesses filhos da puta. É esse checkmate. É isso. Esse tem que ser o nosso posicionamento. De agora até 2018,
Minha recomendação, recomendação da Frente Nacional Independente, sem negociação, eleições só com cédulas. E nós precisamos sim chamar todos que estão entendendo que 2018 é o ano decisivo para o Brasil. Precisamos construir uma grande pauta, um grande movimento, um movimento de nível nacional em todas as capitais, que a gente precisa questionar frontalmente o sistema eleitoral. Essa é a única chance da gente se livrar desses bandidos, desses assassinos, vagabundos, cúmplices do Maduro, todos comunistas, vagabundos e hipócritas. A gente precisa varrer esse pessoal do mapa. E, por enquanto, os senhores agradeçam e os senhores estão sendo varridos politicamente, pacificamente, porque tenham certeza disso. Eu estou falando aqui por mim e eu tenho certeza que eu estou falando por vários e vários brasileiros. Tenham certeza que se vocês não quiserem nos deixar em paz por bem, vocês vão deixar em paz por mal, porque a porrada vai cantar nesse país. Não tem espaço mais para vocês. Caiam fora enquanto o prejuízo é pequeno, porque ainda está barato para vocês. Entendam isso de uma vez, acabou. Não tem mais espaço. Não vai ter bolivarianismo no Brasil, não vai ter. Vai ter muito brasileiro disposto a dar a vida por isso. Não duvidem disso. Quem apostar que o brasileiro é frouxo e na hora H não vai para cima, vai se dar mal nessa aposta. E o recado está dado. É isso que eu queria falar para vocês. Fiquem espertos, a pauta é essa, gente. Eleições com cédulas em papel. Sempre. Inegociável. Nenhuma candidatura com pessoas ligadas à Lava Jato. Nenhuma candidatura. E, para tranquilizar vocês, absolutamente, eu tenho certeza de que não vai ter nenhuma PEC será aprovada de eleições diretas. E o que vai acontecer até 2018, a gente vai ter que ficar aí aguardando os acontecimentos e para a gente, sinceramente, pouco importa agora. Não importa muito de agora até 2018. Esse governo aí, ele que se vire do jeito que ele puder se virar, se ele puder não atrapalhar a vida da gente, deixar a economia quieta, a gente vai dando o nosso jeito. É isso, pessoal. Uma boa noite e até o próximo vídeo.